Saravá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Pai Gilberto, sacerdote do Templo Luz do Caminho. E hoje nós vamos falar sobre um tema que ocorreu hoje, preparando aqui o nosso santuário, justamente o nosso congá para a gira de Preto Velho. Me ocorreu duas coisas muito interessantes que eu vou tentar transmitir para vocês. Tomara que eu tenha a capacidade para fazê-lo. E o que aconteceu? Eu entrei aqui no congá e aí me veio em mente fortemente, por assim dizer, um axioma, um ditado de Exu, que é o seguinte: quem tem pena se despena. E aquilo me chamou a atenção. É um ditado bem conhecido já de Exu, muito usado pelos Exus isso, que traduz isso que quando a gente tem muita pena, a gente acaba se envolvendo e muitas vezes a gente acaba se despenando, ou seja, se prejudicando com essa pena. E meditando sobre aquilo e preparando aqui o congá para a gira, em contato, hoje nós temos uma gira preparatória de Pretos Velhos. Aí daqui um pouco me veio a orientação do senhor Preto Velho, se eu sabia realmente o que era a pena. E eu, claro, na minha ânsia de profundo conhecedor, disse para ele que sim. Aí ele me disse o seguinte: então me diferencia o que é pena e piedade. E eu fiquei espantado com aquilo, digo, mas não é a mesma coisa, pena e piedade? E ele disse que não. Então hoje nós vamos falar justamente de pena e piedade, que são coisas diferentes, e eu vou tentar transmitir isso. Mas antes eu quero convidar todos vocês, aqueles que ainda não são associados ao nosso canal, que façam a sua inscrição, por gentileza. Se inscrevam no nosso canal para difundir a doutrina de Umbanda. Deixem também o seu like, que é muito importante para que quanto mais like, mais ainda o vídeo daí é divulgado. O algoritmo faz com que esse vídeo chegue em mais pessoas. Então é muito importante o seu like. Então se inscreva e deixe o seu like. E compartilhe também dentro disso. E acione o sininho para receber notificações dos próximos vídeos sempre. Bem, então eu pensei que era a mesma coisa, pena e piedade. Então nós vamos tentar analisar justamente com as minhas palavras, com aquilo que eu pude captar, do que é essa diferença que o Pai Velho, Preto Velho, me explicou, me deu algumas, por assim dizer, fatos, me deu algumas ideias, me passou alguns conceitos. E o primeiro conceito que me chama a atenção é que justamente quando nós temos pena de alguém, a gente fica afetado com aquela pessoa, e muitas vezes emocionalmente. E muitas vezes nós não temos a sabedoria, muitas vezes, de saber que aquela pessoa que está passando e que está nos produzindo e fazendo com que nós sentimos pena dela, na realidade, muitas vezes, aquela pena, aquele estado, aquela situação que aquela pessoa se encontra, é um estado mais de vítima, de vitimismo, se auto-vitimando, do que propriamente um fato real que produzisse uma real pena daquilo que nós consideramos como pena. E isso modifica toda a nossa posição. Porque quando então nós vamos saber quando é pena ou quando é piedade, quando a pessoa está se fazendo de vítima ou não, que o fato é real. E segundo as orientações que aqui eu recebi, justamente tem algumas diferenças cruciais que eu vou tentar passar para vocês aqui, que é o seguinte: por exemplo, a pena, muitas vezes o indivíduo produz uma pena para nós nos convencermos da sua realidade, mas não quer dizer que aquela realidade é a verdade do fato. Então, uma das coisas que a pena produz, ela pode produzir injustiça,
Porque muitas vezes até nós nos sentindo penalizados com aquela pessoa, ou seja, sentindo uma profunda pena, o que nós vamos fazer? Nós vamos até defender aquela pessoa com os outros sobre aquele fato. Não, é isso e tal, enfim, sem uma análise, uma avaliação mais profunda. Então nós vamos ver que a pena pode produzir injustiça. E mais ainda, analisando mais profundamente, nós vamos ver que a pena, ela se encontra numa determinada dimensão, que é a dimensão emocional. A dimensão emocional, ou seja, nós somos afetados emocionalmente por aquela pessoa. E muitas vezes, que aquela pessoa justamente está nos contando aquilo e nós vamos nos afetando, né? Surge também dúvida, seja alguma coisa, mas a gente quer acreditar e por isso a crença faz parte das emoções e dos sentimentos e não da razão. E aí que se encontra a nossa encruzilhada entre pena e piedade. Porque a pena, muitas vezes o indivíduo ao se vitimar, o que ocorre? Quem já nunca ouviu aquele ditado também popular, o indivíduo ele se fez tanto, de tanto coitadinho que me convenceu, né? E eu caí na história dele, né? Todos nós muitas vezes já ouvimos falar isso aí ou já passamos por essa situação. E a gente diz, como é que eu fui enganado? Como é que eu deixei me enganar? Como é que isso ocorreu? Porque nós sentimos pena e não piedade. A piedade, o que ocorre? A piedade faz parte não das emoções, mas faz parte do campo mental, ou seja, da razão e não da emoção. A piedade, o ser que sente piedade, segundo as entidades que me passaram, os pretos velhos, ele disse, nós todos, entidades, ele disse, nós sentimos piedade quando as pessoas vêm nas suas consultas com nós, fazer a sua consulta conosco, ele disse. Então, por quê? Porque tem uma elevação aquela entidade e ela sabe diferenciar do joio do trigo, sabe quando deve sentir piedade. A piedade produz, ao contrário da pena, produz o quê? Transformação, ou seja, aquele que se apieda do outro, ele quando faz isso, ele faz baseado na racionalidade. E na sua razão ele diz para aquela pessoa, olha, você faça isso, isso, isso. E o que ocorre? Sem ter o pré-julgamento da situação. Essa que é importante também na piedade. A piedade não existe o pré-julgamento, mas existe o quê? Dar oportunidades para aquele indivíduo que está passando por aquele processo, aquela realidade desconfortável, de ele o quê? De se transformar. Ou seja, é uma nova oportunidade. Então as entidades, quando nos dão consulta, elas nos dão justamente nesse conceito da piedade, não da pena. Porque muitas vezes elas sabem no seu íntimo aquilo que nós somos, ou aquilo que nós estamos tentando passar e que não corresponde à realidade. E eles, como são mais baseados na razão do que na emoção, e não que eles não tenham emoção e sentimento, tem, mas é o quê? Misturado com a razão. E nós muitas vezes não fizemos isso. Nos deixamos envolver por uma situação. E a piedade, ela traduz e traz também esse sentido de transformação do indivíduo. Por exemplo, a gente já ouviu falar assim que o verdadeiro amigo é aquele que nos diz a verdade quando nós estamos errados. E a pena introduz que a gente sempre tenta abraçar todo mundo e até defender sem avaliar se aquilo tem alguma noção, se aquilo tem coerência. E a piedade não. A piedade faz com que nós temos a real dimensão do que é uma coisa, do que é outra completamente. A piedade produz justamente, então, essa justiça sem pré-julgamento e faz com que nós encontramos, como as entidades nos dão exemplo, meios de passar para outra pessoa, para ela se recompor, se retransformar, se transformar, ou seja, haver uma mudança interna para a pessoa. Porque a pena,
Muitas vezes aquele que promoveu a pena e nos enganou, ele não modifica em nada. É um círculo vicioso, ele vai fazer depois isso de novo, vai se repetir com ele. Então ele não vai ter nenhumas condições de se autorrenovar, de fazer a reflexão. A piedade produz justamente a reflexão em nós. Quando alguém piedoso vem nos falar, ele nos coloca a realidade daquilo e daquele fato e faz com que a gente, mesmo muitas vezes no primeiro momento que a gente não goste, se sinta desconfortável, fora da nossa zona de conforto, ele nos diz e nos dá a sua piedade, que é regada pelo amor, mas não deixa nos dar oportunidades e meios de nós refletirmos para encontrarmos o quê? Oportunidades e meios e sinais que façam que a gente reflita e consiga mudar aquela nossa atitude. Então, nós temos que ver e regar a nossa vida mais com piedade. Era isso que nós tínhamos para hoje, e eu quero deixar para vocês, então, justamente, que quem tem pena se despena. Como é que você está aí na sua vida? Você usa mais a pena ou a piedade? Deixe aí nos seus comentários se você gostou desse vídeo, e até um próximo encontro. Saravá, luz do caminho e paz no coração.